Olá, meu nome é Luiz Eduardo Gervin, do curso de Licenciatura em Matemática, da disciplina Estágio Supervisionado Projeto de Ensino. Venho, por meio deste, apresentar um trabalho sobre semelhança de triângulos. Muitos professores, hoje em dia, usam a semelhança de triângulo e aplicam o exemplo de Tales e a medida da pirâmide. Acredito muito ser útil esse exemplo dado aos alunos, mas claro que poderia ficar um pouquinho melhor. Então vamos saber um pouco mais sobre a semelhança de triângulos para depois falarmos disso. Bom, os triângulos, para ser semelhantes, eles levam 3 regras. Uma delas, que 2 ângulos correspondentes devem ser congruentes, ou seja, iguais. Como no exemplo abaixo, o ângulo beta com o ângulo ômega e o ângulo alfa com o ângulo epsilon. Ambos os ângulos estão na mesma posição, portanto têm a mesma medida. Outra regra, ou outro jeito de encontrar isso, é quando eles têm os 3 lados proporcionais, ou seja, que os 3 lados deles vão ter uma razão igual. Como no exemplo abaixo, o lado AB com o lado DF, o lado AC com o lado DE e o lado BC com o lado EF, todos são proporcionais, pois dividindo esses lados, a razão é igual a 2. Outra regra é que quando eles possuem 2 lados proporcionais e o ângulo dele é congruente, o ângulo entre eles é congruente. Como no exemplo, o lado AB e o lado AC, o lado DF e o lado DE são proporcionais e o ângulo entre eles, no caso de 90 graus, é congruente ou igual aos 2 triângulos, tornando assim esses triângulos semelhantes. Vamos para uma aplicação então de semelhança entre triângulos. Tales de Mileto fincou uma vara e fez uso de semelhança de triângulos para assim determinar a altura da pirâmide, pois notou. Essa é a historinha que Tales estava caminhando pelo Egito e deparou-se com uma exuberante pirâmide, cujo qual o faraó o desafiou a medir a sua altura. Percebeu então Tales que, fincando a sua vara, com a sombra, a pirâmide e a sua vara formavam 2 triângulos retângulos, cujo teriam 2 ângulos congruentes, cujo teriam seus ângulos congruentes. Bom, com isso ele conseguiu determinar a altura da pirâmide. Para isso ficar um pouco mais concreto para os nossos alunos, vamos tentar levá-los para fora da sala e medir a altura das coisas fora da escola, ou as coisas na escola, como árvores ou até mesmo o prédio da escola, as cestas de basquete, tudo que for mais alto e um pouco mais complicado de medir. Segue então um exemplo. Sabendo que a árvore no jardim da escola, de um certo momento do dia, tem uma sombra de medida 3 metros. Neste mesmo momento, uma estaca fincada próxima à árvore, formando um ângulo de 90 graus com o solo, tendo a sua medida igual a 1 metro a partir do solo, e sua sombra de 50 centímetros. Como descobriremos a altura dessa árvore? Percebemos que
a árvore e a estaca possuem ângulos e medidas proporcionais. Bom, sabendo que elas possuem ângulos e medidas proporcionais, basta apenas interpretarmos da seguinte forma: o H está para 1 metro, ou seja, a altura da árvore está para 1 metro, assim como 3 metros está para 50 centímetros, que é o tamanho da sombra da árvore e da estaca. Ou explicando de outra forma, quer dizer que a razão entre H e 3 metros deve ser igual à razão de 1,5 metro. Aplicando a regra de 3 e multiplicando cruzado, teremos que 0,5 de H é igual a 3 metros. Passando o meio dividindo para o outro lado, temos 3 metros dividido por meio, que resultará em 6 metros. Ou seja, a árvore no jardim da escola possui 6 metros. Agradeço desde já. Este é meu vídeo.